Boa noite, queridos irmãos, queridas irmãs. É com imensa satisfação que retornamos a este canal da Associação Chico Xavier de Passo Fundo para juntos dialogarmos, monologarmos é o termo mais correto, porque apenas eu vou estar falando, sobre um tema dos ensinamentos de Jesus nesta noite, a parábola do joio e do trigo, sob a ótica da doutrina espírita. Convido os irmãos e irmãs para nos colocarmos no momento de preces, para buscarmos a conexão com Deus, com Jesus, com os nossos amigos espirituais, para que nesses breves momentos que juntos iremos estar possamos absorver com mais facilidade as energias trazidas por nossos amigos espirituais, para que possamos retirar dessas breves palavras ensinamentos, relembrarmos coisas que já sabemos, para usarmos em nosso dia a dia, buscando a cada dia a nossa melhora enquanto espíritos. Que Deus, que Jesus, que os nossos anjos guardiães, os nossos amigos espirituais, possam estar conosco nesses momentos, amanhã e sempre. Que assim seja. Como mencionei antes, trago para nós refletirmos a parábola do joio e do trigo. E a parábola diz o seguinte, que Jesus disse aos seus discípulos e ao povo que ali estava para ouvir: o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Mas enquanto os servos dormiam, veio um inimigo dele, semeou joio no meio do trigo e retirou-se. Quando a erva cresceu e deu fruto, então apareceu também o joio. Chegando os servos ao dono do campo, disseram-lhe: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? Donde, pois, vem o joio? E ele lhes disse: um homem inimigo é que fez isso. Os servos continuaram: queres então que o arranquemos? Não, respondeu ele, para que não suceda que, tirando o joio, arranqueis com ele também o trigo. Deixai crescer ambos juntos até a ceifa. E no tempo da ceifa direi aos ceifeiros: ajuntai primeiro o joio e atai-o em feixes para o queimar, mas o trigo recolham no meu celeiro. E aí, esta parábola está no Evangelho de Mateus, capítulo 13, versículos de 24 a 30. Será que essa parábola tem alguma coisa a ver com os nossos dias? Com o que nós estamos vivenciando hoje? Com toda certeza tem. As parábolas de Jesus sempre foram e sempre serão atuais. Sempre serão atuais, por quê? Porque tem um ensinamento muito profundo. A cada vez que nós olhamos, que nós lemos uma parábola, nós tiramos novos ensinamentos. Mas então, quem são? Onde estão os personagens desta parábola nos dias de hoje? Quem é o dono deste campo? O que vem a ser este campo? Quem é o semeador? Quem são os servos? Onde que está o trigo? O que é o joio? O que representa este plantio? Quem são os ceifeiros? E o celeiro? O que vem a ser a ceifa? Por que esperar para arrancar? O que vem a ser o amarrar em feixes e jogar ao fogo? Onde está este fogo? O que vem a ser o dormir? Será que nós dormimos nesse ponto? O inimigo, quem é? Ou quem são os inimigos? Onde está? Onde eles estão? Existe como nos prevenirmos destes inimigos?
Vamos em busca dessas respostas na vasta literatura espírita. Quem é o dono deste campo? Com toda certeza, o dono deste campo é Deus. Deus, que é o Criador de todo o universo, é o dono deste campo. E este campo nada mais, nada menos é do que a terra. Para nós é a terra que nós estamos habitando. Este mundo maravilhoso, lindo, divino, maravilhoso, fantástico, que nós chamamos de terra. Este é o nosso campo. Mas tem o semeador. Quem é o semeador? O semeador principal, o semeador excelso, foi Jesus, que aqui esteve, que plantou para nós a boa semente do Evangelho. Mas antes de Jesus, houveram inúmeros servos que aqui estiveram preparando a terra para este plantio. Estiveram aqui desde os primórdios, desde o início da humanidade. Jesus sempre enviou os seus trabalhadores para virem preparando este campo, para quando ele aqui chegasse, estar tudo pronto, para ele apenas nos ensinar, no seu Evangelho, a lei do amor. E estes servos que Jesus enviou antes e continuou a enviar depois, deixou-nos 11 quando ele voltou para a dimensão espiritual, que logo em seguida transformaram-se em 12 novamente, com Paulo de Tarso, e continuou com todos os discípulos de Paulo de Tarso, Lucas, Marcos, Timóteo, e por aí afora aquela gama imensa. Deixou-nos outros servos, nos primeiros cristãos, que grande parcela deles foram assassinados pelos próprios judeus e pelos romanos. Mas antes de Jesus, todos aqueles que vinham falando em Deus, que vinham trazendo religiosidade para nós, foram os preparadores do campo. Mas os servos de Jesus continuam até hoje. Aqueles que buscam vivenciar o Evangelho, que buscam divulgar o Evangelho, são servos de Jesus. São servos deste semeador por excelência. Mas a parábola é do joio e do trigo. O que vem a ser este trigo? O trigo pode ser aqueles filhos de Deus que buscam trabalhar no bem e evoluir. Aí está o trigo, o pão da vida. Aqueles que buscam levar a vida aos demais. E não apenas esses que, como eu, falam publicamente. O trigo está muitas vezes naquela pessoa simples, humilde, que não tem o dom da palavra de sair falando, explanando para os demais. Está muitas vezes, na maior parte das vezes, naquele que através do seu exemplo faz com que o Evangelho de Jesus seja multiplicado. Aí está um trigo importantíssimo. Mas o trigo também está nas nossas virtudes interiores. Quando nós buscamos adquirir virtudes, essas virtudes são trigo, com toda certeza. E nós temos oportunidade todos os dias de exercitarmos ser trigo. A cada dia. Aonde? Começa no nosso cadinho abençoado chamado lar. E não importa se esse lar é de uma pessoa apenas. Porque encarnado pode estar apenas um ali. Mas o nosso pensamento,
As nossas palavras e as nossas atitudes são captadas pelos espíritos que convivem conosco. E que Deus muitas vezes permite espíritos da nossa qualidade do nosso nível evolutivo, desculpem o termo errado de qualidade, do nosso nível evolutivo para menos, estejam junto conosco. Para quê? Para que nós aprendamos com eles a colocar virtudes, a colocar trigo na nossa vida, mas também para que eles possam ir absorvendo o pouco trigo que nós já conseguimos ser. Mas quando somos um casal, nós podemos ser trigo quando nos respeitamos, quando nos amamos, quando buscamos ser amparo um para o outro. Aí nós estamos sendo trigo. Por quê? Porque a pessoa que convive conosco vai se sentir amparada, vai se sentir amada. Aquilo que Jesus fez conosco, nos amou. E assim, nós também podemos ser trigo, sendo exemplos para outros casais. Mas também podemos ser trigo quando a nossa família é mais ampla. Quando temos nossos filhos, nossos netos, no meu caso, bisnetas. Podemos ser trigo quando aí nós damos as nossas boas palavras, os nossos bons pensamentos, as nossas boas atitudes. No compartilhar com as nossas vizinhanças, no respeito, no nos colocarmos fraternalmente no amparo a um vizinho ou outro, também podemos ser trigo. Mas podemos ser trigo no trânsito, que hoje no nosso mundo está cada vez mais caótico. Quando poucos fazem o estardalhaço que muitos querem evitar. Ali podemos ser trigo quando, ao invés de nos exaltarmos e brigarmos e xingarmos, nós buscamos endereçar aqueles que estão causando grandes problemas no trânsito, apenas preces. Mas podemos ser trigo também lá no nosso trabalho, quando procuramos fazer da melhor forma possível, com amor, com carinho, com dedicação, com zelo, dando o exemplo para, de repente, algum joio que ali esteja. Mas também nas redes sociais podemos ser trigo. Podemos ser trigo quando nós buscamos selecionar o que nós vamos participar. Aquilo que nós vamos ver, que nós vamos compartilhar. Quando nós usamos a paciência, nós somos trigo. Com toda certeza. E este é uma das virtudes mais difíceis nos dias de hoje. Porque o ambiente espiritual do mundo terra, o ambiente espiritual aqui do nosso Brasil, está carregadíssimo devido ao momento que estamos vivendo. Quando muito joio está procurando passar-se por trigo. Muito joio buscando passar-se por trigo. Mas na realidade, em breves tempos mostrarão que são joio. Mas o que vem a ser o joio? Podem ser os nossos sentimentos ruins, as mágoas, os melindres, os ódios, as raivas, as invejas, os ciúmes, as ganâncias, as prepotências. Aí está o joio que cada um de nós precisa buscar eliminar de dentro de si. E não conseguimos tirar assim num passe de mágica. Não conseguimos. Assim como não é num estalar de dedos ou num abracadabra, tirei o joio, agora tudo virtudes, tudo trigo. Não. Esse joio a gente precisa ir eliminando gradativamente, para que gradativamente o trigo possa fortalecer-se dentro de nós. Mas esse joio também muitas vezes está na nossa própria família. Na nossa própria família. Muitas vezes
naquele filho, naquele neto, naquele esposo, naquela esposa, nos nossos mais idosos. Eu é mais difícil, porque já sou bem idosinho, né? Mas temos nos mais jovens, muitas vezes, que são aqueles que estão aí para testar a nossa paciência. Muitas vezes é o joio, que nós precisamos carregar junto de nós, não extirpá-los da nossa existência. Porque está muitas vezes numa missão para nós, auxiliá-los, deixar de ser joio e passar a ser trigo. Em especial aqueles que querem a discórdia em tudo. Aqueles que acham que tudo sempre está errado, que nada pode estar certo. É o primeiro indício do joio. Quando nada nunca está bom. Quando apenas eles têm razão. Quando apenas eles têm certezas. E aí, o nosso trigo incipiente, o nosso trigo iniciante em nós, precisa ser adubado com muita fé, com muita prece, com muita benevolência, com muita paciência. Ciência da paz. Para nós não é muito fácil. Mas sabemos que os nossos inimigos íntimos, os nossos maus sentimentos, são os nossos maiores joios, os joios interiores. Quando conseguirmos vencer esses nossos joios interiores, teremos dado um grande passo no rumo de sermos apenas trigo. Chico Xavier nos deixou muitos ensinamentos. Nos deixou uma infinidade de lições. E nos deixou uma grande gama de notícias da dimensão, desculpem a gaguejada, da dimensão espiritual. E entre elas está a informação de que nós, a partir dos anos 40, estamos convivendo com espíritos que estão tendo a última oportunidade de encarnar na Terra, para mostrarem que não querem mais ser joio, que querem ser trigo. E muitos deles estão ainda agora aqui encarnados, nos criando, para aqueles que querem ser trigo, dificuldades, levando a engodos, criando todo esse celeuma, toda essa confusão que o mundo terra está passando. Mas precisamos ter o trigo da fé, da prece, do perdão, da benevolência para com eles. Jesus nos ensinou, quando Pedro perguntou para ele: Mestre, quantas vezes perdoarei a meu irmão quando tiver pecado contra mim? Até 7 vezes? E Jesus disse a ele: Não, Pedro, não será até 7 vezes. 70 vezes 7 vezes. Cada ofensa, cada agressão. Ou seja, perdoar infinitamente. E esse perdoar começa em nós fazermos preces, em não odiarmos, mas sim fazermos preces por esses nossos irmãos. Com toda certeza. O plantio de Jesus foi para nós o nosso maior exemplo. E Jesus começou o seu exemplo no seu nascer aqui na terra. Seus pais estavam em uma estrebaria. Ali que Jesus nasceu, num estábulo. Para mostrar para nós
que para ser trigo puro, não precisamos nascer em berço de ouro. Jesus passou 33 anos aqui entre nós, nos ensinando como fazer. E até nos últimos minutos, últimos segundos da sua vida aqui enquanto encarnado, ele nos ensinou. Quando ele, no alto daquele madeiro infamante, chamado cruz, ergueu os olhos para o alto e pediu: Pai, perdoa-os, eles não sabem o que fazem. Nos dando o derradeiro ensinamento do que é ser trigo, do que é vivenciar a lei do amor, perdoando aqueles que o assassinaram. Mas e os nossos plantios? Os nossos plantios, com toda certeza, começam pelo nosso pensamento, que vai produzir as palavras e que vão virar atitudes. E nós precisamos sempre ter em mente que todos nós, indistintamente, não importa se é uma criança, se é um jovem, se é uma pessoa adulta, se é um idoso, todos sempre somos espelhos. Sempre podemos ser exemplos para os outros. Então que esse espelho, que esse exemplo, seja um exemplo de trigo e não de joio. E não que ninguém pense, mas eu sou apenas um Zé Ninguém, sou apenas uma Mariazinha coitada. Não posso ser exemplo para ninguém. Não nos iludamos. Joguemos de lado essa falsa modéstia. Porque os maiores exemplos não estão apenas nos grandes oradores, que não é o meu caso. Não estão apenas nas grandes personalidades. Muitas são as pessoas simplesinhas, que não abrem a boca para nada. Mas a sua vida é uma vida de retidão, de paciência, de abnegação, de perdão, de fraternidade. E este é um espelho que todos nós podemos ser, com toda certeza. Todos. Deus não deixou ninguém de nós sem essas virtudes. Está em todos nós fazermos com que este trigo interior brote, cresça, floresça. Porque assim, o joio que todos nós ainda carregamos um tanto dentro de nós, vai sendo sufocado. Vai ser a semente jogada entre o espinheiro. E vai apenas florescer, então, o trigo cada vez mais. O porquê que o dono do campo diz para esperar para arrancar as ervas daninhas, o joio, para não ferir a sensibilidade do trigo. Então, quando nós temos dentro da nossa família alguém que seja joio, jamais pensemos, por que não desencarna? Lá do outro lado vai ser mais fácil para perceber que estava errado. Ou então, por que não viramos as costas e deixe que vai se lascar sozinho? Está plantando que colha, que nós sabemos que o que nós plantamos nós colhemos. Mas quando nós viramos as costas para alguém que ainda é joio, nós também estamos plantando. Nós estamos plantando o descaso, ao invés de estarmos plantando o amor. Então vamos ter que insistir com ele, não, tu está errado, não.
Deixe-o crescer ao nosso lado, deixe-o conviver conosco, para que vendo os nossos exemplos, possa buscar as suas reflexões. E se tiver vontade, mudar a sua forma de pensar. Com toda certeza. Nós aqui no sul conhecemos um joio muito grande que nasce nas lavouras, o azevém. Para quem não conhece, se tiver uma planta de trigo, antes de espigar, e um pé de azevém ao lado, e for capinar, é muito fácil capinar o azevém, capinar o trigo e deixar o azevém pensando que é trigo. Isso já ocorreu muitas vezes. Então, por que Jesus disse, deixai-o crescer, não o arrancai, para que jamais, de repente, se arranque um trigo junto com um joio. Porque quando nós viramos as costas para o joio, ele poderá levar trigo junto com ele. Um trigo que não esteja enraizado no trigal, ele poderá sair junto. Busquemos sempre amparar a ambos. Mas Jesus fala na ceifa. Na ceifa, nada mais é do que a colheita. E quem são os ceifeiros que Jesus se refere a este momento? Esta ceifa não é o momento do desencarne. A ceifa que Jesus está se referindo é o final da era, final das eras, quando nós tivemos o final do mundo primitivo, que não terminou num estalar de dedos. Foram muitos anos que eles foram gradativamente deixando de ser mundo primitivo para passar para o mundo de provas e expiações. Que agora gradativamente está deixando de ser mundo de provas e expiações e se tornando um mundo de regeneração. E é este o momento da ceifa. Porque Chico Xavier, já lá nos anos 70, ele já dizia que ele ouvia o choro e as lamentações de espíritos que estavam sendo retirados aqui da Terra e sendo levados para mundos inferiores. É a primeira vez que isso acontece no universo? Não. Muitos espíritas e pessoas até não espíritas já leram o livro Exilados de Capela. Esses exilados de Capela eram espíritos, milhões de espíritos, que como os joios mais turrões que temos na Terra hoje, não queriam melhorar-se. E este planeta da constelação de Capela, do sistema de Capela, da constelação de Cocheiro, foram retirados de lá e foram trazidos para a Terra, que era, na época, um mundo primitivo. Vieram cumprir aqui a remissão dos seus erros, trazendo para nós conhecimentos. Trouxeram o joio junto? Trouxeram. Mas nós só nos transformamos em joio porque nós o permitimos. Mas os ceifeiros são espíritos altamente iluminados, grandes conhecedores, com uma capacidade imensa de identificar aqueles que são trigo e aqueles que são joio. E é neste momento que estão sendo retirados. Deus não quer a morte do ímpio, nos disse Jesus. Mas quer sim que ele se recupere, que ele se regenere e que ele torne
usar a roupa, a veste nupcial, ou seja, que ele torne a tornar-se um espírito na busca da evolução. E aí está o momento em que o joio pode ser separado do trigo, porque o trigo está com suas raízes mais fixadas. E não somos nós, réis espíritos ainda começando a evolução, que temos essa capacidade. Para isso, Jesus tem espíritos de altíssima capacidade, de altíssimo conhecimento para fazer esta seleção. E o celeiro é a terra, com toda certeza, mas não a terra da forma que nós a estamos tendo. A terra que nós vamos herdar, se tivermos o merecimento de aqui ficar, de não sermos levados no meio dos demais joios, né? A terra regenerada, uma terra sem dores atrozes, uma terra ainda com provações. Provações para quê? Para que provemos para Deus, para Jesus, que nós realmente queremos nos melhorar, queremos a nossa evolução. Esta é a terra. As provas necessárias para cada um de nós, para curarmos as nossas doenças, as nossas dores morais e espirituais ainda não curadas. Esse é o celeiro. Com toda certeza. E o fogo que Jesus se refere é a dor em mundos inferiores. Imaginemos nós, neste momento, estarmos em um mundo sem energia elétrica, sem roupas, num mundo sem casas, sem veículos, e sem uma arma para nos defendermos de animais ferozes. E com a nossa mente espiritual, não o nosso cérebro, a nossa mente espiritual a nos martelar. Você é um anjo decaído, você é um anjo caído, você é um anjo caído. Não é Deus nos cobrando, é a nossa mente nos cobrando. Agora tu vais ter que fazer por merecer para voltar para um mundo melhor. Este é o fogo que queima, mas que queima de remorso, que queima por saber que estamos ali com justiça, por justiça, e que somente se nós merecermos, sairemos daquele atoleiro. Aí está o fogo que Jesus fala. Mas o que vem a ser o dormir que Jesus fala na parábola? Com toda certeza, os trabalhadores do Senhor do campo, à noite dormiam, porque precisavam descansar seus corpos físicos. O dormir para nós não é o repouso do corpo físico, que é muito necessário para todos nós, para que consigamos ter saúde física e mental para nos conduzirmos nas nossas estradas. O nosso dormir está, muitas vezes, quando nós nos deixamos conduzir por amigos espirituais e encarnados para ambientes malsãos. Quando nós, ao invés de buscarmos boas leituras, bons filmes, bons amigos para convivermos, nós abrimos a nossa guarda e compartilhamos momentos com pessoas que não têm a vontade de ser trigo, onde os assuntos são triviais, muitas vezes chulos, de baixo calão, onde as energias que vamos absorver
são as piores que possam existir. E aí, nós estamos levando para dentro do nosso lar essas energias que vão causar, muitas vezes, sérios desgostos físicos, psíquicos e espirituais. Nós dormimos quando nós deixamos de buscar na casa espírita uma boa oratória, o passe, água fluida. Água fluida que nós podemos também ter no nosso lar. Quando nós realizamos o evangelho no lar, que nós podemos pedir para os amigos espirituais fluidificarem a água para nós. Os nossos inimigos internos, muitas vezes, nos conduzem para esses ambientes. E os nossos amigos externos, os nossos inimigos externos, muitas vezes nos conduzem de retorno a vícios físicos e morais. Através de quê? De amigos que julgamos serem nossos amigos, mas que na realidade só querem a nossa derrocada. Querem ver-nos na mesma situação que eles, de infelicidade, nos desviando do caminho reto para a porta estreita, que é a porta do trigo, buscando nos induzir e irmos para a porta larga, que é a porta do joio. Então, muitas são as vezes que nós erramos quando nós pensamos estarmos despertos. Estamos despertos, mas apenas para a vida material desregrada. Quando nós precisamos estar despertos, é para a vida espiritual. Olhando ali, logo na nossa frente, aquele ponto futuro, chamado reencarnação, chamado evolução. Muitos daqueles que hoje estão sendo amarrados em feixes, e já não apenas hoje, há muitos anos, vêm sendo amarrados em feixes e levados para mundos mais inferiores, levarão muito tempo para voltarem de lá. Lá, eles vão usar o conhecimento técnico, científico, político, para poderem levar aqueles povos que lá estão conhecimentos que ainda não possuem. Mas amargarão o choro e o ranger de dentes que está nas Bíblias. Como nós podemos nos prevenir de não cairmos nessas armadilhas? Buscando a cada dia vigiarmos os nossos pensamentos, palavras e atitudes. Buscando sempre pensar a cada convite, a cada momento, isto é bom para um momento ou é bom para a eternidade? Mas que prazer tem a vida se não tivermos prazeres? Não precisamos ter prazeres nefastos. Existem muitas formas de termos prazeres benéficos. Existem prazeres que são altamente dignificantes. E começa em fazer ao próximo o que gostaríamos que fosse feito para nós. Então, se nós estivéssemos na situação de um joio encruado, gostaríamos que virassem as costas para nós? Não. Então também não viremos as costas para aqueles que nós temos conhecimento
de que são joio. Ao invés de desejarmos o mal para eles, ao invés de sermos indiferentes para com eles, porque a indiferença é o oposto do amor, não é o ódio, é a indiferença, é o descaso. Sejamos amáveis, busquemos orar por eles, para que também eles acordem para a realidade da vida, para que também eles voltem a pensar que Deus é a causa primária de todas as coisas e que negar a Deus é o primeiro sinal de sermos joio. E temos muitos que só conhecem a Deus, só amam a Deus nos períodos que nós estamos passando no Brasil. Busquemos orar por eles. Sejamos nesse momento trigos muito robustecidos. Oremos por eles para que acordem, para que possam fazer germinar, deixar germinar dentro de si a semente do amor, a semente da paz, a semente da concordância, a semente de Jesus. A parábola do joio e do trigo é uma das muitas parábolas de Jesus que encaixam-se neste momento com tanta certeza, com tanta clareza, que eu tive a intuição de que esta seria a melhor fala para realizar hoje. Agradeço pela atenção de todos e convido aos irmãos e irmãs para nós fazermos um momento de preces finais e vamos pedir a Deus, vamos pedir a Jesus, pedir aos ceifeiros da parábola, pedir aos amigos espirituais de todos nós, pedir aos amigos espirituais destes que ainda insistem em ser joio, que consigam aproximar-se deles, mesmo contra suas vontades, e lançarem seus pensamentos, os conhecimentos de Jesus, lançarem seus pensamentos em suas mentes espirituais, a fagulha do amor, a fagulha da paz, a fagulha da concórdia, da fraternidade, para que consiga se apagar gradativamente nessas mentes e corações as grandes chamas da ganância, do poder, do ódio, das maldades, das invejas e todos os demais joios que ainda dominam os pensamentos, as palavras e as suas atitudes. Mas vamos pedir também por nós, para que nós possamos a cada dia ouvirmos os sábios conselhos dos nossos amigos espirituais, que buscam nos intuir para o perdão, para a concórdia, para a abnegação, para a mansuetude, para a paciência, para que estes trigos possam fortalecer-se nas nossas mentes, através do trigo principal, que é a nossa fé em Deus,
a fé na sua justiça, na sua benevolência, no seu perdão. Assim, queridos irmãos e irmãs, nós encerramos esta fala, agradecendo a Deus, a Jesus, aos amigos espirituais mais elevados, que nos ampararam nestes momentos e que com certeza continuarão a nos amparar, hoje, amanhã e sempre. Muita paz, muita luz a todos.